Este é o Giro Distrital. Aqui você fica por dentro dos principais acontecimentos da esfera política de Brasília. Nesta edição, socorro ao BRB, projeto de capitalização do banco é aprovado na CLDF. Dia Internacional da Mulher, Câmara Legislativa debate ações para combater violência de gênero. Questão de prova, noções de primeiros socorros serão cobradas em concursos locais. Enchendo o tanque com energia. Lei autoriza postos de combustíveis a instalar pontos de recarga. E claro, também vamos destacar o que foi notícia na Câmara Legislativa na primeira semana de março. Na sessão ordinária do dia 3, a Câmara Legislativa aprovou a abertura de crédito suplementar no valor de 15,1 milhões de reais para a Ceasa. O dinheiro vem de excesso de arrecadação do GDF e será usado em reformas e construção de prédios. Os parlamentares fizeram ajustes ao texto, transferindo recursos entre diferentes áreas. Ao todo, 175 emendas foram apresentadas, todas acatadas pelo plenário. Mas o assunto que dominou o plenário no dia 3 foi o projeto do GDF para socorrer as finanças do BRB. A reportagem completa sobre o debate e a votação da proposta você confere nesta edição do Giro Distrital. No dia 4, deputados de oposição foram à tribuna criticar o projeto de capitalização do BRB aprovado na véspera. Os oposicionistas também repercutiram a prisão do banqueiro Daniel Vorcaro, presidente do Banco Master, avaliando que a medida pode trazer novas revelações sobre as transações com o Banco de Brasília. Já o deputado Thiago Manzoni defendeu a reintegração de policiais afastados do Centro de Ensino 1 do Itapuã, após denúncias de tortura contra alunos. Segundo o parlamentar, as alegações de que estudantes teriam sido obrigados a se ajoelhar e fazer flexões são falsas. Para comprovar a tese, o distrital apresentou um vídeo do episódio mostrando que tudo não passou de uma brincadeira e lembrando que a própria comunidade escolar rejeita a denúncia. É só olhar o vídeo. Quem está sendo torturado não tem o direito de ficar encostado na parede, quem está sendo torturado não tem o direito de ir embora na hora que quiser. Não houve tortura, não houve imposição, não houve coerção, não houve determinação. O que houve, e eu ouvi isso dos alunos que lá estavam, foi uma brincadeira. O Dia Internacional da Mulher também foi lembrado na tribuna. O deputado Ricardo Vale pediu mais engajamento masculino no combate à violência de gênero. O distrital também cobrou a regulamentação de 2 leis de sua autoria que tratam do tema. Uma que obriga as escolas a debater o machismo e outra que prevê punição financeira para agressores. Já o deputado Max Maciel usou um recente caso de estupro coletivo no Rio de Janeiro como exemplo da necessidade de mudar a educação masculina. No dia 5, a CLDF promoveu comissão geral para debater o novo regulamento previdenciário da Polícia Civil do DF. Um projeto de lei complementar do GDF busca preencher um vácuo jurídico apontado depois de decisão do STF. A proposta conta com o apoio da categoria policial. No comando do debate, o presidente da Casa, Wellington Luiz, pediu urgência na aprovação da proposta, que já pode ser colocada para votação. A semana também foi marcada pela entrega de título de cidadão honorário de Brasília ao ministro do TST, Guilherme Augusto Caputo Bastos. A homenagem ocorreu no dia 2 e foi uma iniciativa do deputado Eduardo Pedrosa em reconhecimento à contribuição do magistrado para o desenvolvimento jurídico e social do DF. O clima na Câmara Legislativa era tenso, no plenário e fora dele. Em jogo, o futuro do Banco de Brasília, após os prejuízos registrados em operações financeiras com o Banco Master. Para cobrir o rombo, o GDF propôs usar terrenos públicos como garantia para o empréstimo bilionário que pretende salvar o BRB. A decisão sobre a medida coube à Câmara Legislativa em uma votação apertada realizada no último dia 3. Foram 14 votos a favor e 10 contrários ao projeto de lei, que ao final acabou aprovado em 2 turnos. Aprovado!
Mas para entender esse resultado, é preciso voltar até o dia 2 de março. Nessa data, o presidente do BRB, Nelson Antônio de Souza, passou mais de 10 horas em uma reunião a portas fechadas com os deputados. Do lado de fora, funcionários do BRB fizeram uma manifestação e pediram a salvação do banco. Ao lado do Procurador-Geral do DF, Márcio de Azevedo, e do secretário de Economia, Daniel Carvalho, ele apresentou ponto a ponto o projeto do governo e respondeu questionamentos sobre as operações com Master, o prejuízo do BRB e o socorro do GDF ao banco estatal. Diante dos deputados, Nelson defendeu a aprovação do projeto, dizendo que sem a medida, o BRB poderia parar de funcionar. Com a liquidação do banco, os programas sociais também poderiam ser interrompidos, com impacto em mais de 400 mil beneficiários, além da paralisação do sistema de bilhetagem do transporte público. A proposta do GDF prevê o uso de 9 imóveis como garantia para obter empréstimo, para venda ou para exploração econômica. Representantes da Terracap apresentaram os números. Os terrenos somam cerca de 6,4 bilhões de reais, enquanto o governo pede uma autorização para o empréstimo de até 6,6 bilhões de reais. Após o encontro, o dirigente informou que não é possível apresentar ainda o valor total do prejuízo do BRB, uma vez que a apuração ainda não foi concluída, mas apontou que as perdas giram em torno de 8 bilhões de reais. Ele negou planos de privatização ou federalização do banco. Nós fomos bastante conservadores na definição desse valor. Vocês sabem que tem uma auditoria do Banco Central, tem a auditoria independente que é Machado Meia e tem todos os órgãos de controle e reguladores acompanhando. Mas em todos eles, a provisão de aproximadamente 8 bilhões, mais ou menos, e o aporte de capital é na faixa máximo de 6,6 bilhões. Após a reunião, a maioria dos deputados da base governista saiu convencida da necessidade de aprovar a medida em socorro ao banco. Foi uma reunião extremamente importante, porque existiam alguns deputados da base, inclusive eu, que não entendiam a gravidade da situação. Alguns deputados pensavam que as tratativas, que as explicações poderiam ser postergadas, mas ela não pode ser postergada. Naturalmente o projeto vai ser melhorado um pouco, a Terracap vai acostar neste PL a avaliação dos terrenos que não tinha, que precisa ter para não ter amanhã um questionamento sobre esse projeto que ter sido votado equivocadamente por não ter a avaliação que a própria lei orgânica determina que deva ter, né? Já a oposição avaliou que pontos fundamentais da proposta ainda estavam sem esclarecimentos. O que foi pedido aqui foi sem nenhum documento, mais um voto de confiança. Mais um voto de confiança naqueles que já pediram outra vez o voto de confiança. Porque o projeto de lei, de novo, é mal instruído. Ele não tem parecer da PGDF, ele não tem os documentos necessários e tem a assinatura do governador. A mesma assinatura que veio há 6 meses pedindo para que a Câmara autorizasse a compra do Banco Master por 2 bilhões. Eles mandaram um projeto de lei com 9 terrenos que não tem endereço, que não tem valor. Como é que nós queremos salvar um banco se a falta de transparência com o GDF e do GDF compromisso com todo o BRB, que significa tanto para nós, não foi utilizado nesse projeto de lei? Na terça-feira, após a reunião do Colégio de Líderes, a proposta foi incluída na ordem do dia. Nós temos um objetivo principal, é salvar o banco, que é um patrimônio de todos nós, moradores do Distrito Federal. Na galeria, funcionários do banco acompanharam cada discurso e cada voto temendo demissões. Deputados da base do governo foram à tribuna defender a aprovação da proposta. Não vamos deixar o BRB ir para o fundo do poço. Não vamos deixar o BRB, os pais de família ficarem desempregados, porque eu vou lutar igual o deputado Jorge para tentar salvar o BRB. Se a Câmara Legislativa não tomar uma atitude, um patrimônio importante, uma coluna importante da capital do país e o nosso orgulho, que é o BRB, vai ser entregue a particulares.
E aí cada um dos senhores servidores passarão a ter um futuro incerto. Já os oposicionistas marcaram posição contra a medida. Nós queremos salvar o BRB, mas nós vamos salvar o BRB salvando também as nossas empresas públicas, não deixando vender os nossos terrenos, não enfraquecer nenhuma dessas empresas que são importantes para o povo do Distrito Federal. Não acredito em nenhuma palavra que o presidente Nelson falou aqui. Esse projeto que é apresentado aqui, ele não passa de uma farsa política e uma maquiagem institucional. 3 integrantes da base governista também declararam voto contrário à medida. Os deputados Thiago Manzoni, Rogério Morro da Cruz e João Cardoso. Eu gostaria de poder ter o conforto de votar. Porque se eu tivesse garantia que o que vai ser votado aqui salvaria o BRB, eu votaria. Não só por essas famílias que estão aqui, não. Eu votaria por cada pagador de imposto do Distrito Federal. Acontece que eu não tenho essa garantia. Ao todo, foram apresentadas 13 emendas ao projeto, com 7 recebendo o aval do plenário. As principais mudanças incluem medidas para assegurar a transparência ao processo de venda de imóveis, a garantia de participação mínima de 20% do IPREV no capital transferido e a ampliação da compensação para SEB, CAESB e TerraCap, caso os terrenos pertencentes às empresas sejam vendidos. Neste 8 de março, Dia Internacional da Mulher, a data é de celebração, mas também de reflexão sobre os desafios que ainda persistem. No Distrito Federal, o aumento da violência contra mulheres preocupa autoridades e movimentos sociais. A Câmara Legislativa do Distrito Federal abriu espaço para discutir esse tema urgente. Em audiência pública, debateu o projeto de lei que prevê medidas para garantir a dignidade de mulheres vítimas de violência doméstica e também das famílias vítimas de feminicídio. A proposta é de autoria do deputado Max Maciel. É com base em um estudo da Ana Maduro, que é da Universidade de Brasília, uma estudante, trouxe para a gente conseguiu transformar isso em lei, a fim de que a gente possa proteger a imagem dessas mulheres, que são vítimas de violência das mais diversas ou até aquelas letais, onde, às vezes, alguns mecanismos de comunicação tratam ela de forma menorizada, tratam ela de forma pejorativa e acaba fazendo com que a conjunto da população atribua à vítima a culpa, ao invés da gente começar a debater, de fato, os agressores e os modos operantes desses agressores na nossa sociedade. O debate acontece em um momento de alerta. Dados mostram que a violência contra a mulher ainda é uma realidade próxima de muitas famílias. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o DF está entre as unidades da federação com as maiores taxas de feminicídio do país. Na capital, a cada 12 dias, uma mulher é vítima de feminicídio. Pesquisa do Data Senado aponta que 70% das mulheres do Distrito Federal dizem conhecer alguém que já sofreu violência doméstica. E o feminicídio cresceu no Distrito Federal de 2024 para 2025. Dados da Secretaria de Segurança Pública do DF mostram que os casos passaram de 23 em 2024 para 28 em 2025, um aumento de 22%. Esses números ajudam a dimensionar o tamanho do desafio e reforçam a urgência de discutir novas formas de prevenção e proteção às mulheres. A gente precisa se preocupar com políticas preventivas e precisa qualificar também melhor a segurança pública. Uma mulher não pode mais sair de uma delegacia com um papelzinho de medida protetiva de um judiciário. Ela precisa sair com um protocolo de segurança e com o conjunto das políticas públicas que vão protegê-la, proteger seus filhos pequenos, proteger as pessoas que ela cuida e proteger até a comunidade. Um dos problemas discutidos na audiência foi a exposição de vítimas nas redes sociais, na internet e na mídia. Prática muitas vezes usada por agressores para intimidar, desmoralizar e silenciar mulheres. Esse tipo de comportamento pode configurar violência psicológica, prevista na Lei Maria da Penha, que completa 20 anos em 2026. Em 2025, quase 4.000 mulheres relataram sofrer stalking ou violência psicológica no DF.
O tema surgiu a partir da conclusão de uma pesquisa feita pela Universidade de Brasília sobre como a imprensa divulga casos de violência contra a mulher. Comecei a observar um padrão linguístico das notícias de feminicídio que variam, né? Ora a gente tem uma manchete de homem mata, ora a gente tem mulher é assassinada após traição, após abrir mão de medida protetiva. Tudo isso me chamava a atenção, porque linguisticamente a gente tem ali uma influência muito grande, a mídia tem uma influência. Então, ao passo que quando a gente começa a publicizar, divulgar essas matérias de feminicídio de uma forma irresponsável, tanto do ponto de vista linguístico, quanto ali das imagens que são veiculadas e que retratam essa vítima, isso aí a gente está contribuindo para a manutenção desse sistema de que coloca a vítima como a culpada. No Dia Internacional da Mulher, o recado reforçado nos debates e ações é claro: celebrar conquistas, mas também lembrar que garantir segurança, respeito e dignidade para todas as mulheres ainda é um desafio coletivo. Em cada lugar onde se reúne ser humano, tem que ter uma pedagogia de que um ser humano não pode se sobrepor sobre o outro. E que se sobrepor sobre o outro, ele tem consequências criminais. E isso é uma tarefa das mulheres, é uma tarefa dos homens, é uma tarefa do poder público. Basicamente, né, é verificar aqui se a criança está arroxeada, se ela emite algum som e posicioná-la com as vias aéreas abertas, né? E aí aqui no braço, você pode sentar se sentir mais confortável, você vai posicioná-la aqui no braço com as vias aéreas abertas e vai dar os tapinhas aqui nas costas, né? Para impulsionar que esse corpo estranho venha se projetado para fora. Em situações de emergência, como o engasgo de uma criança, não há espaço para dúvida. É o conhecimento que guia as mãos e pode salvar uma vida. A manobra de Heilings, ensinada pela instrutora Carol, é uma das técnicas de desengasgo mais aplicadas por socorristas no mundo inteiro. Para ela, a formação básica em primeiros socorros deveria ser acessível ao maior número possível de pessoas. Esses conhecimentos, eles deveriam ser básicos, né, da pré-escola, porque para a população, para o público doméstico, né, e para os profissionais são extremamente importantes. A gente vê cenários e situações de emergência ocorrendo o tempo inteiro e pessoas que não sabem atuar devidamente, né? As técnicas de primeiros socorros, elas não são conjuntos somente de técnicas, né? Realmente elas são ações que salvam vidas. Então, iniciadas no tempo correto, a ação adequada para aquele tipo de emergência pode realmente salvar uma vida. A partir deste ano de 2026, o conhecimento básico de primeiros socorros vai deixar de ser apenas um diferencial e passa a ser exigência em concursos públicos do DF. Uma lei aprovada aqui na Câmara Legislativa inclui no conteúdo programático noções de primeiros socorros como conhecimento obrigatório. A proposta é da deputada Deise Amarilho. Existe uma lei federal que fala sobre isso, que é a Lei Lucas, e que é uma lei que fala do menino Lucas, que em 2017 ele foi a óbito numa escola, num passeio estudantil, por conta de um engasgo que poderia ter sido evitada a morte dele. Então a gente tem essa lei no Distrito Federal, isso não era obrigatório. Eu sou servidora pública, a gente sabe que qualquer servidor público, ele atende muitas pessoas, independente da segurança, da saúde, da educação, transita, né, nas repartições, nas secretarias, nas administrações, muita gente. E são noções, não é nada aprofundado. Acho que todo brasileiro tinha que ter noção básica, e o servidor está para servir ao público. A ideia é simples: quanto mais pessoas souberem agir em situações de emergência, maiores as chances de evitar tragédias, seja em casa, no trabalho ou na rua. Para quem ensina primeiros socorros, a mudança representa um avanço. Eu acho um avanço, né, para o Distrito Federal, que é uma lei válida aqui para o Distrito Federal, né, onde os profissionais vão demonstrar seus conhecimentos
não só técnicos, mas também a obrigatoriedade das noções em primeiros socorros, né, para o âmbito do concurso público, do serviço público, trazendo mais segurança para a população que ele atende, direta ou indiretamente. Ao incluir o tema nos concursos, o Distrito Federal aposta na formação de servidores mais preparados e em uma sociedade mais consciente. Essa lei está vigorando já, ela não é apenas para a Secretaria de Educação, mas ela veio sim de uma estatística, que inclusive é uma estatística que é assustadora. A gente teve em 2023 a morte de quase 3 mil pessoas adultas com coisas simples, que é uma só intercorrência, que é o engasgo. Né? As crianças, 2022, a Sociedade Brasileira de Pediatria identificou a morte de 15 crianças por dia com engasgo, por exemplo, com leite e outras substâncias, né, líquido. Então, é uma coisa muito simples e a gente, como servidor, está ali para servir mesmo. Então, meu desejo é que essa lei ela possa salvar muitas vidas. A ficção imaginou carros voadores e viagens no tempo, mas ela não previu que o verdadeiro futuro estaria numa simples tomada. É isso mesmo, carros movidos a eletricidade que podem ser carregados na rede elétrica. E eles já estão por toda parte, impulsionando tecnologia e a transição para uma mobilidade mais sustentável. E tem gente que é entusiasta dessa nova forma de se locomover pela cidade. Fabiano pensou primeiro na economia que a troca de um carro a combustão por um movido a eletricidade traria. O que me incentivou mais foi a parte racional, né, que é o meu bolso, né? Aí, como teve a concorrência dos carros chineses no Brasil, o preço do carro elétrico caiu bastante. Aí foi uma oportunidade que eu vislumbrei e falei, é agora que eu vou trocar. Quando eu adquiri, eu também fiz um investimento em placas solares lá em casa, né? E assim, pelo menos esse objetivo principal, que era a economia, eu já atingi. Agora ele não volta atrás na escolha. Já até conseguiu fazer uma viagem de mais de 4.000 quilômetros. Mas o planejamento precisa ser mais detalhado, por conta do tempo de deslocamento e da disponibilidade de pontos de recarga. Realmente o carro elétrico você não vai andar a distância que você vai andar com o carro a combustão. Então, para eu me resguardar e não ficar andando com um carro com bateria quase chegando no zero, eu optei por carregar a cada 250 quilômetros. Né? Tem colegas da nossa comunidade que tem esse carro aqui, que chegaram a andar com 300 na estrada, mas também teve gente que andou isso e ficou na mão. Teve que ser guinchado, chegando 30 quilômetros da cidade que ele tinha que chegar, isso aconteceu. Né? Então, assim, você vai sem pressa. Você já deve ter notado que a quantidade de carros elétricos nas ruas do Distrito Federal aumentou nos últimos anos. E essa observação está correta. Em 2020, eram pouco mais de 150 circulando. Já em 2025, esse número passou de 18 mil, um crescimento de mais de 11.000%. Foi a partir de 2022 que esses veículos começaram a se popularizar no Distrito Federal. A isenção do IPVA foi um dos incentivadores, além da economia com o abastecimento, da questão ambiental e até mesmo do silêncio do motor. Além dos carros 100% elétricos, os híbridos já passam de 38 mil. A tendência mundial de combate às mudanças climáticas é você eletrificar tudo. A humanidade toda está enfrentando as mudanças climáticas. Esse é o maior desafio que a sociedade tem perante si atualmente. E um dos grandes emissores é a queima de combustível fóssil, especificamente gasolina e óleo diesel também. Então, quando você retira a gasolina dos carros e troca por energia limpa, elétrica, aí você está protegendo o meio ambiente. Vai ser necessário uma modernização da rede elétrica para ela poder se conectar no carro elétrico para não ter o risco de uma sobrecarga e algum desligamento. Hoje, quem mora em casa e tem carro elétrico pode instalar o chamado Wallbox para uma recarga rápida e segura. Já quem mora em prédios depende da infraestrutura dos condomínios. Para não ficar sem energia, a saída seriam os eletropostos públicos ou aqueles em shoppings e mercados. Levantamento da Associação Brasileira do Carro Elétrico aponta que o DF conta com 662 eletropostos, de recarga rápida ou lenta,
mas a maioria deles está concentrada no plano piloto. Com o avanço da frota elétrica e dessa nova forma de pensar a mobilidade urbana, a Câmara Legislativa aprovou uma lei autorizando postos de combustíveis a instalarem pontos de recarga. Autor da lei, o deputado Hermeto defende que a iniciativa moderniza a cidade ao levar a tecnologia dos eletropostos para os já tradicionais postos de combustíveis. Foi uma ideia de um motorista de Uber que ele se sentiu na necessidade de que a dificuldade de abastecimento do carro dele, que era elétrico, e eu trouxe para a Câmara Legislativa e discuti com o meu gabinete. O carro elétrico é uma coisa que veio para ficar, não tem jeito. Daqui a 5, 10 anos, eu acho que a grande maioria dos carros que vão rodar, não só no Distrito Federal, mas no Brasil, serão elétricos. E é a modernização, você poder abastecer no mesmo posto que você coloca gasolina, coloca diesel, abastecer teu carro elétrico. Então isso sim é uma junção do velho com o novo. A tendência com a redução do preço dos carros é que todo mundo possa comprar um carro elétrico. Então, o ideal é que tenha eletropostos espalhados pelo DF todo e não só no plano piloto. Que venham agora os carros voadores, mas movidos a eletricidade. E não se esqueça, para outras informações sobre os trabalhos da Câmara Legislativa, acesse o portal de notícias da Casa.